Muito boa noite, hoje é dia 10 de fevereiro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar das novidades no escândalo do Banco Master, dos vários sinais para 2026 que o presidente Lula deu no aniversário do PT em Salvador e também de novos desdobramentos sobre os arquivos do caso Jeffrey Epstein. E ainda tem o quadro Descompliquês, onde eu tento traduzir algum conceito, um termo ou uma especificidade do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. O caso do Banco Master é mais um daqueles em que todo mundo sabe que o assunto é grande, grave, incômodo, mas a reação oficial, justamente por causa disso, é diminuir o volume, baixar a luz e esperar o tempo fazer o trabalho sujo. No Congresso, o discurso é técnico, organizado, cheio de palavras como regimento, fila, ordem cronológica, mas na prática é um jeito educado de dizer que ninguém tem pressa nenhuma para investigar nada. O presidente da Câmara, Hugo Motta, deixou claro que não vê espaço para uma CPI agora. A justificativa continua sendo a fila de outros pedidos, como se a gravidade de um escândalo se medisse pela data do protocolo. No Senado, Davi Alcolumbre avisa que vai avaliar o tema depois do recesso de carnaval, mas sem qualquer gesto concreto que indique real disposição, né, de abrir uma investigação no Congresso. É um tipo de negativa sem frase de impacto, sem coletiva de imprensa, sem polêmica, uma negativa feita no silêncio, que no Brasil costuma funcionar muito bem. O mais irônico é que fora da cúpula o clima é outro. O placar do Estadão mostra que a maioria dos deputados e senadores diz apoiar a criação de uma CPI do Master. Assinaturas existem, os requerimentos sobram, as propostas vão se multiplicando. Tem CPI na Câmara, tem CPI mista, tem CPI com nome diferente, mas com o mesmo objetivo. Só que no fim nada anda, porque a decisão não está na maioria, está concentrada em poucas mãos, e essas mãos parecem bem confortáveis com essa paralisação. Para não dizer que não existe investigação, o caso vai sendo espalhado, né? A CPI do crime organizado no Senado diz que vai abraçar o tema. A Comissão de Assuntos Econômicos aí cria um grupo para acompanhar os desdobramentos, presidido pelo senador Renan Calheiros. Mas é tudo sem poder de convocar, sem quebra de sigilo, sem aquela sensação de que alguém vai apertar onde dói de fato, né? A investigação existe, mas fragmentada, diluída, sem centro. Todo mundo olha um pedaço e aí ninguém precisa olhar para o todo. E o escândalo vai sendo então rebaixado de status, de caso grave para assunto técnico, de problema político para incômodo administrável. Uma coisa para ser empurrada com cuidado, né, até passar esse ano eleitoral, até mudar o ciclo de notícias, até a opinião pública se cansar do assunto. Não é que o Master tenha deixado de ser grave, é que o sistema mesmo já decidiu que encarar de frente dá mais trabalho do que deixar passar. No fundo, o caso vai virando um retrato bem honesto do nosso Congresso. Uma casa cheia de discursos a favor da transparência, mas com uma prática muito hábil em produzir justamente o contrário. Uma maioria que diz querer investigar e uma minoria que, na prática, consegue impedir. E quando isso acontece, o escândalo até continua existindo. O que some mesmo é a expectativa de qualquer consequência. E falando em consequência, o discurso do presidente Lula no aniversário do PT em Salvador foi menos uma fala de comemoração e mais um ensaio geral de campanha. Um ensaio barulhento, irritado, cheio de palavras que não costumam combinar bem com quem ocupa o cargo mais alto da República. Lula disse que a eleição vai ser uma guerra. Disse que não tem mais Lulinha, paz e amor, que militante não pode ser quietinho e disse, talvez no trecho mais revelador do seu discurso, que quem publica notícia contra o governo tem que ser mandado para aquele lugar. E é sempre bom reduzir o barulho para ouvir a ideia. E a ideia ali é bastante clara. Não se trata só de um presidente irritado com críticas. Trata-se de um presidente que passa a tratar a divulgação de informações sobre o seu governo como um problema político, como se notícia negativa fosse ataque, como se pergunta incômoda fosse militância adversária. Quando isso acontece, a política dá um passo perigoso, porque começa a confundir democracia com torcida organizada. Lula não estava num comício qualquer, ele estava num evento oficial do partido que governa o país, com ministros, governadores, parlamentares, aliados e com a clara função de marcar o início da pré-campanha de 2026.
Ao dizer que o que decide a eleição não é resultado, não é realidade, mas a narrativa, o presidente faz uma confissão que também merece muita atenção, porque quando a narrativa passa a ser mais importante que o fato, o problema deixa de ser o adversário, passa a ser a realidade, que insiste em não caber no discurso. O discurso também traz uma contradição curiosa, né? Porque o mesmo Lula que diz defender a democracia como valor central passa a usar a lógica da guerra para descrever a disputa política. Guerra pressupõe um inimigo, pressupõe desumanização, pressupõe que quem não está comigo está contra mim. Democracia é outra coisa. É conflito, sim, claro, mas um conflito regulado. É imprensa livre, é crítica dura, é desconforto permanente para quem governa. Quando um presidente começa a tratar isso como ameaça, alguma coisa muito séria sai do lugar. E não dá para tratar esse episódio como um excesso retórico, um momento de ânimo exaltado, uma fala para a plateia. O tom foi escolhido, as palavras foram repetidas, a ideia foi martelada: desaforo, guerra, escrachar, narrativa. Não é deslize, é sinalização, é um recado para a militância e também um aviso para quem faz jornalismo. O mais irônico é que esse discurso se apresenta como uma defesa da democracia, mas democracia não precisa de ninguém calado, não precisa de notícia deletada, não precisa de todo mundo contando a mesma história. Isso tem outro nome e não costuma terminar bem. Quando um presidente troca argumento por bravata, ele não parece forte, ele parece inseguro. Quando ele passa a tratar a imprensa como adversário, ele também não está se protegendo, ele está fragilizando o próprio sistema que ele diz defender. E quando a política passa a ser descrita como guerra, quem sempre perde, mais cedo ou mais tarde, é a democracia, essa coitada, né, que vem sendo tão explorada politicamente. E mudando um pouco o tema, os arquivos recém-divulgados do caso Jeffrey Epstein têm aquela capacidade de enojar e, ao mesmo tempo, deixar um rastro, né, de surrealidade. Porque não é só o crime, é o ecossistema em volta do crime. No meio de milhões de documentos publicados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, aparecem trocas de e-mail que colocam o Brasil no mapa também desse submundo. Conversas com modelos brasileiras, promessas de dinheiro, pedidos de fotos, mensagens sobre viagens a São Paulo, indicações de outras mulheres e até um aviso antes da primeira prisão de Epstein em 2008. A BBC mostra com muito cuidado que o contexto é limitado e que nem tudo ali é crime provado, mas o padrão é o mesmo: dependência, intermediação, uma relação de poder disfarçada de ajuda. E quando esse padrão encosta em Natal, no Rio Grande do Norte, a coisa deixa de ser só arquivo e vira procedimento. O Ministério Público Federal passa a apurar agora a citação envolvendo uma mulher da região, com trocas que falam de passaporte, organização de viagem e aquele detalhe que não precisa de legenda para ser repulsivo, né? Pedidos explícitos por fotos de mulheres em lingerie ou biquíni. E, de novo, o texto da BBC não aventa o que não dá para afirmar, mas mostra, sim, o que dá para ver. É assim que esse tipo de rede opera, né? Sempre na borda do dizível, na linguagem da oportunidade, sempre nessa neblina. E aí, do nada, no meio desse mar de horror, surge uma cena absurda, quase de mau gosto também. A CNN mostrou que apareceu hospedado no mesmo site do Departamento de Justiça um vídeo de uma pegadinha exibida no programa do Silvio Santos. Quase 2 minutos de gente tomando jato de ar no canteiro de obra. Os rostos estão com tarja preta e, ao fundo, a risada inconfundível do Silvio Santos com a plateia rindo junto. Não tem contexto, não tem explicação, não tem nada, é só aquela risada colocada dentro de um dos arquivos mais sombrios da história recente americana, como se o mundo tivesse realmente perdido completamente o senso de proporção, de decência, de realidade. E aqui eu quero fazer uma ponte que me dá um cansaço antigo. Silvio Santos, o cenoura Bravanel, era filho de imigrantes judeus sefaraditas. Um homem que, goste ou não do personagem, carregava no nome e na história uma parte do que o antissemitismo sempre tentou apagar, a simples existência de uma identidade. E quase no mesmo instante em que o nome Epstein volta a virar matéria-prima de arquivo, vem um intelectual brasileiro com cargo, currículo e livro e resolve transformar um criminoso numa peça de complô. Ontem, nas redes sociais, um dos principais sociólogos em atividade no país publicou um vídeo que precisa ser enfrentado com toda a gravidade que ele exige. Gessé Souza, doutor pela Universidade de Heidelberg, ex-presidente do IPEA, autor de livros lidos e citados à exaustão na esquerda brasileira.
Nesse vídeo, Gessé Souza associou o escândalo de Jeffrey Epstein a um suposto lobby judaico. Ele disse que o Epstein seria o produto mais perfeito do sionismo judaico e afirmou que uma rede internacional de pedofilia existiria para servir a chantagem de Israel sobre políticos e bilionários do Ocidente. Não apresentou uma única prova, não apresentou uma única evidência, um único indício, só recitou um repertório conspiratório antigo, perigoso e muito conhecido. Isso não é crítica à política externa de Israel. Isso não é sequer um debate sobre sionismo. Isso é antissemitismo clássico, mas com embalagem nova. É o velho complô judaico, controle da mídia, o poder oculto, uma chantagem global, a desumanização coletiva. Eles mudam o vocabulário, mas a estrutura é idêntica. Depois da repercussão, o GC apagou o vídeo. Disse que confundiu judeu com sionista. Pediu desculpas pelo escorregão, mas fez questão de manter todo o resto do conteúdo que era igualmente antissemita. Ou seja, não foi um erro de linguagem, foi uma opção analítica, porque trocar judeu por sionista não limpa um discurso, quando a gramática continua sendo antissemita. É assim que o antissemitismo opera hoje. A extrema-direita antissemita diz judeu sem vergonha, e a extrema-esquerda antissemita diz sionista, para se blindar. O alvo real continua sendo o mesmo, o judeu. O mais grave é o abandono completo da responsabilidade intelectual, porque na análise do GCE, o Epstein deixa de ser um indivíduo responsável por crimes monstruosos e vira um agente de uma conspiração sionista global. Então ele basicamente isenta um aliciador de menores em nome da sua obsessão com Israel. Os milionários, inimigos primordiais da esquerda, os bilionários, eles deixam de ser sujeitos morais e viram vítimas. É a conspiração que age, não as pessoas. Isso não é sociologia, isso é panfleto. Eu entrevistei o Gessé Souza longamente no ano passado, um autor de quem eu discordo radicalmente, mas por quem eu tinha respeito. Mas é evidente que falta a ele, no mínimo, letramento sério sobre antissemitismo. Uma opressão histórica que estruturou profundamente o Ocidente. Não se trata de policiamento de linguagem, mas sim de responsabilidade. Conspiração não vira análise só porque vem da boca de um intelectual. E antissemitismo não deixa de ser antissemitismo porque muda de rótulo. Isso precisa ser dito em voz alta por memória, por decência e por responsabilidade. E o pior é que no meio desse caos a gente vai perdendo o norte do que é escândalo e do que é ruído. Porque um arquivo que fala de aliciamento de menores, dinheiro, dependência e abuso, vira matéria-prima para a teoria da conspiração. E a cena que sobra, para circular mais, é a risada do Silvio Santos ecoando no mesmo servidor em que o mundo tenta entender um monstro. No fim, não é só o crime que deforma a realidade, é o jeito como a gente aprendeu a consumir o horror e ainda achar que está tudo normal. E no Descompliquês de hoje eu te explico a razão regimental pela qual não importa o número de assinaturas, quem decide se uma CPI começa ou não é o presidente da casa. Quando a gente vê a notícia dizendo que uma CPI tem assinaturas suficientes, a tentação é pensar que ela já nasceu, mas não é assim que funciona. A assinatura não cria CPI, ela só autoriza o pedido. O rito é simples, mas cheio de pequenas armadilhas políticas. Primeiro, um terço dos parlamentares assina o requerimento. Daí esse pedido precisa ser lido em plenário. E quem controla a pauta do plenário é o presidente da casa. Na Câmara, presidente Hugo Mota, e no Congresso, Mota e Alcolumbre, que é presidente tanto do Senado quanto do Congresso. Por isso, não basta ter assinatura, não basta ter o apoio da maioria. Uma CPI só nasce se a cúpula do Congresso quiser. E quando ela não quer, o regimento serve como escudo. Então, quando você ouvir que tem assinatura, mas não anda, não é um bug do sistema. É o sistema funcionando, na verdade, exatamente como ele foi desenhado para funcionar. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner, foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para vocês e até amanhã.